Fala, meu povo, Euri Borba aqui. Estamos aqui mais uma vez para comentarmos sobre política. Estamos a pouco mais de 20 dias das eleições presidenciais, onde o Brasil estará se unindo para decidir o futuro da nossa nação. É certo que estamos numa eleição bem polarizada entre o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva e o nosso atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Há 4 anos atrás, eu tomei a decisão de votar em Bolsonaro e hoje, depois de 4 anos, eu chego aqui convicto dizendo que não me arrependi nem um milímetro de ter votado em Bolsonaro para poder mudar o nosso Brasil. Quando eu decidi votar nele, eu estava consciente de alguns aspectos que eu quero aqui compartilhar com vocês. O primeiro, eu estava consciente que não era possível Bolsonaro mudar o Brasil em apenas 4 anos. Então, eu já estava consciente de que ele necessitaria de mais 4 anos, ou seja, se reeleger, para realmente a gente notar uma mudança significativa no nosso país. Por quê? Afinal, a gente estava votando em um candidato que era antissistema, ou seja, ele ia contra tudo aquilo que estava de errado no nosso país. Ele ia contra a mídia, ele ia contra a corrupção, ele ia contra o toma lá da cá. Então a gente sabia que o sistema não iria entregar isso de mão beijada para o nosso presidente. Outra coisa também, eu estava ciente que a maioria do povo brasileiro ainda não sabia votar direito. Para a maioria do povo brasileiro, se imaginava que um presidente ele tinha poder absoluto para fazer o que bem entender. Mas isto não é verdade. O presidente da República ele precisa dos outros poderes para poder governar. Isso aí é a tal democracia. Então, um presidente da República ele precisa ter maioria favorável no Congresso Nacional, como também no Senado. Se ele não tiver essa maioria, fica praticamente impossível dele governar. Então foi o que aconteceu. Naquela época nós elegemos com mais de 57 milhões de votos o presidente da República. Mas tem muita gente que votou para presidente em Bolsonaro e votou para deputado em um candidato do PT. Votou para presidente Bolsonaro e votou num candidato esquerdista para o Senado. E isso trouxe grande prejuízo para o presidente da República. Por quê? Assim que ele começou a governar, prometendo acabar com o toma lá da cá, ele tinha minoria na casa. Então, quando ele enviava propostas para o Congresso, o Congresso barrava suas propostas. Ou seja, ele não conseguia cumprir as suas promessas de campanha simplesmente porque ele não tinha maioria no Congresso. Então esse foi um dos fatos que também impediu o presidente de primeiro momento crescer muito na nossa nação. E aí isso é um fato relevante porque o povo ainda não tinha noção do verdadeiro poder que um presidente da República tem, que não é tão grande assim. E aí eu sabia também que, como ele havia prometido acabar com as mamatas das grandes mídias como a Rede Globo, todo esse sistema de informação da velha imprensa também lutaria contra ele. Ou seja, a gente pôde acompanhar ao vivo e a cores durante 24 horas por dia um presidente da República sendo atacado pelas grandes mídias de forma constante e pertinente. Se você não percebeu isso, você deve ser um alienado. Mas com certeza você parou, mesmo você sendo um esquerdista, mesmo você sendo um lulista, você deve em algum momento ter pensando, mas rapaz, por que essa mídia ataca tanto esse presidente? Será que ele é tão mau assim mesmo? Então a gente pôde perceber que muitas fake news foram produzidas, muitas opiniões contrárias foram ditas. A gente viu casos de pessoas fazendo uma réplica da cabeça do presidente para jogar a bola, chutando a cabeça de um presidente da República. A gente viu mídias fazendo filmes simulando a morte do presidente durante uma motociata. A gente viu jornalista desejando que o presidente morresse de Covid. Então, toda a mídia se levantou para bater nesse presidente 24 horas por dia. E isso foi plausível e factual. Outra coisa também que a gente percebeu, que durante todo esse período o STF ele saiu da sua jurisdição para também atrapalhar as ações do executivo. Ou seja,
houve muita interferência dos ministros do STF nas ações do presidente Bolsonaro. Vou dar um exemplo disso. Ele foi eleito falando sobre flexibilizar o porte e posse de arma para todo cidadão. Ora, isso aí foi uma promessa de campanha. E se a maioria do povo brasileiro votou nele, foi porque queria que essa promessa fosse cumprida. E a gente viu durante todo esse período que, isso é só um exemplo, tá, gente? Que o STF sempre barrou, como barrou recentemente, os decretos que facilitavam o porte e posse de arma. Aí você me pergunta, mas você é cristão, você é favorável a que o cidadão tenha posse e porte de arma? Sim, eu sou favorável para que um cidadão de bem, ele tenha porte e posse de arma. Eu, particularmente, não tenho nenhuma pretensão até o momento de comprar uma arma para mim. Não tenho a mínima pretensão, mas eu desejo que todo cidadão tenha esse direito. E eu vou explicar o motivo. Ora, a partir do momento que todo cidadão terá o direito de ter porte e posse de arma para defender a si mesmo, seu patrimônio e sua família, o bandido, que sempre vai estar armado, independente da lei que esteja em vigor no Brasil, ele sempre estará armado, mas ele vai começar agora a pensar 2 ou 3 vezes antes de roubar, assaltar ou tentar estuprar alguém. Porque ele vai pensar, peraí, é possível que aquela pessoa esteja armada, porque a lei agora permite. Mas quando um bandido ele tem certeza que um cidadão não estará armado, ele age sem pensar 2 vezes. Ele age dizendo assim, ó, esse coitado aí não está armado não, eu vou lá e vou meter o louco em cima dele e pronto. Ou seja, mesmo que eu não tenha arma, mas aquele bandido vai pensar, será que ele não tem? Ou seja, ele vai pensar 2 vezes. E eu vou dar um exemplo para você. Se você comparar as manifestações que tem da direita conservadora e as manifestações que tem da esquerda, você vai ver uma coisa muito hilária mesmo. Primeiro, nas manifestações de direita, a gente não vê nenhum caso de violência e nenhum caso de roubo, de assalto, de violência no meio das manifestações de direita. A gente vê o povo se reunindo pacificamente e a gente não vê bandidos se infiltrando naquelas manifestações para assaltar o povo, para roubar o povo. Já nas manifestações de esquerda, a gente vê muitos casos de pessoas tendo seus celulares furtados, roubados, suas carteiras roubadas, tendo muitos atos de violência, e a gente fica se perguntando por que isso acontece. Ora, primeiro, um bandido quando vê uma manifestação de direita, já imagina, porque a mídia fala que todo mundo está armado. Já imagina, olha, naquela manifestação ali é o povo das armas, é o povo que tem revólver, é o povo que tem bala. Então um bandido, ele diz assim, eu sou louco nada de chegar ali para tentar assaltar aqueles patriotas. Se eu for lá e eles estiverem armados, ó, é o meu fim. Já na esquerda eles pensam o quê? Os esquerdistas defendem o desarmamento, eles não estarão armados. Então eles vão lá, assaltam. A gente viu até uma cena recente daquele ex-senador Suplicy subindo no palco, pedindo para o povo devolver seu celular porque roubaram. Então é um caso muito triste, muito relevante. Então a gente tem visto o STF interferindo constantemente no poder executivo. Mas uma coisa também que aconteceu, uma não, duas, ou vários fatos que aconteceram para tentar prejudicar, né, a nossa economia. A primeira delas e mais potente foi a pandemia. A pandemia, infelizmente, trouxe a morte de centenas de milhares de brasileiros, mais de 600 mil, quase 700 mil pessoas morreram, segundo informações dos dados do SUS e do consórcio de jornalismo. Né? É uma tragédia, né? Realmente em todo o mundo, muitas pessoas perderam as suas vidas e o nosso presidente assumiu uma postura no início da pandemia que eu lembro como se fosse hoje. Primeiro, antes de acontecer o carnaval, o nosso presidente ele queria cancelar o carnaval naquele ano, onde a pandemia começou a surgir lá na China e já começava a assustar muita gente no mundo inteiro. Ainda não tinha chegado efetivamente no Brasil.
Ele, antes do carnaval, ele declarou emergência de saúde pública. Antes do carnaval, ele quis impedir que o carnaval acontecesse, dizendo que, olha, vamos proteger a nossa nação. E aí que aconteceu? Os governadores negaram esse pedido do presidente. Disseram que não, que eles fariam o carnaval a si mesmo, que seria o maior carnaval de todos os tempos. Ou seja, tudo que o presidente falava de um lado, a mídia e os governadores era contrário. Se ele dissesse que era a favor de fechar tudo, o povo, os governadores iam dizer que tinha que abrir tudo. Se ele fosse a favor de dizer que não era para fechar tudo, a mídia e os governadores iam dizer que não era para fechar tudo. Então o nosso presidente ele tomou uma postura de dizer assim, olha, nós precisamos agir de forma que a gente possa proteger tanto a economia como também a saúde da população. A gente não pode enfatizar mais um e esquecer do outro. Ou seja, a falta de dinheiro, a falta de remuneração, a falta de salário também mata. A falta de dinheiro para colocar comida dentro de casa também mata, tanto quanto a pandemia. Por isso a gente precisa trabalhar em um meio termo. Ou seja, no primeiro momento, o desejo do nosso presidente era proteger as pessoas mais vulneráveis, que naquela época eram quem? Eram os idosos e as pessoas com comorbidades. E ele dizia já a população jovem e saudável deveria continuar trabalhando, deveria continuar exercendo suas atividades para garantir o pão de cada dia. Mas o que foi que a mídia e os governadores fizeram? Desobedeceram o presidente. Eles decidiram que deveriam fechar tudo. E o STF referendou dizendo que quem iria tomar a decisão de fechar ou não a sua cidade seriam os prefeitos e governadores. E o presidente ficou batendo nessa tecla. Minha gente, a gente precisa tomar conta dos dois lados. A gente não pode cuidar somente da saúde do povo e deixar o pobre coitado morrendo de fome dentro de casa. As pessoas que eram ricas, abastadas, elas poderiam ficar em casa pedindo iFood, se alimentando sem sair de casa. Mas aquele pobre trabalhador, necessitado, ele não teria essa condição, porque tinha gente que era autônomo, que trabalhava dia após dia para trazer seu pão de cada dia. E o presidente dizia, não, trabalho essencial é todo aquele que é para trazer o pão para dentro de casa. Porém, os governadores, os prefeitos, o STF, o Legislativo, não deu ouvido ao presidente, preferiu chamá-lo de negacionista. Naquela época, quando não se tinha ainda nenhuma vacina, nenhum remédio comprovado, porque para comprovar a eficácia de um remédio precisa de anos de estudo, até que chegue-se à conclusão de que realmente aquele remédio é eficiente. O nosso presidente indicou sim alguns remédios que poderia, no primeiro momento, tratar da saúde do enfermo para que ele pudesse ter a mínima chance de sobreviver. Naquela época, o ditado do então Henrique Mandetta, que era o ministro da Saúde, um traidor nato, que veio somente para se aproveitar da oportunidade de que já querer ser presidente da República, ele dizia para toda a população, olhe, fique em casa, se você sentir os sintomas, não vá para o hospital. Fique em casa. Quando você começar a sentir falta de ar, é que você deve procurar um médico. O nosso presidente ficou irritadíssimo com essa afirmação. Ora, não tinha remédio para tratar o doente e a indicação do ministro da Saúde naquele momento é que as pessoas só poderiam procurar um médico depois que começasse a sentir falta de ar. Eu lembro que até mesmo eu segui essa recomendação. Eu fiquei esperando sentir falta de ar para poder ir para o médico. Graças a Deus eu não cheguei a esse extremo de precisar de sentir falta de ar. Mas muitas pessoas ao meu redor, eu lembro que seguiram à risca essa recomendação de esperar sentir falta de ar.
E eu vi muitas pessoas perdendo a vida porque depois que eles chegavam no hospital, sentindo falta de ar, o seu pulmão já estava praticamente todo destruído. E aí, em uma live, o nosso presidente, revoltado com essa afirmação, ele disse: não, você deve procurar um médico imediatamente. Você não deve esperar faltar ar. E aí o nosso presidente imitou uma pessoa com falta de ar. Mas ele estava imitando, dizendo, indignado, dizendo assim: olhe, não espere faltar ar, não. Vá-se embora procurar um médico. Hoje, infelizmente, essa grande mídia odienta, ela, ela prega que o presidente estava zombando das pessoas com falta de ar. Isso é um verdadeiro absurdo. Pegaram um recorte dizendo: olha, ele estava zombando das pessoas com falta de ar em plena pandemia. É mentira. Pare para ouvir isso, vá pesquisar. Tem muito brasileiro que não se interessa em pesquisar a verdade. Nosso presidente estava defendendo que as pessoas deveriam procurar um médico imediatamente. E ele defendia que os médicos deveriam ter autonomia para prescrever qualquer que seja a medicação, nem que fosse uma água de coco, mas alguma coisa tinha que ser feito para tentar salvar a vida de milhões de brasileiros. E aí o nosso presidente foi totalmente ignorado. E aí o que foi que ele fez junto com o Ministério da Economia, vendo que com os governadores e prefeitos estavam fechando tudo, fechando o comércio, proibindo os ambulantes de trabalhar nas ruas, perseguindo, multando e prendendo trabalhadores. Isso foi visível em todo o Brasil. A mídia aplaudia. Muitos trabalhadores chorando, muitos empreendedores chorando, porque eles só tinham aquela forma de pagar as suas contas e levar o seu pão para dentro de casa e também ajudar os seus funcionários. E a mídia aplaudindo. Então o governo Bolsonaro, ao ver aquilo, decidiu implementar o auxílio emergencial. Na mente deles, a princípio, achava-se que só iam precisar do auxílio emergencial as pessoas que estavam nos programas sociais, como Bolsa Família na época. Era cerca de 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas que estavam cadastrados no Bolsa Família. Mas aí, para surpresa do governo, quando lançou o programa emergencial, descobriu que, na verdade, mais de 60 milhões de pessoas necessitariam do auxílio emergencial. Eram pessoas autônomas. Ou seja, existiam outras 30 milhões de pessoas que nunca pediram ajuda ao governo, nunca tiveram uma carteira assinada, nunca foram pedir auxílio nenhum ao governo, mas eram trabalhadores esforçados que todos os dias batalhavam pelo seu pão de cada dia. Então, de tempo recorde, o governo ele conseguiu cadastrar essas 60 milhões de pessoas e entregou para elas um valor do auxílio que começou com R$ 300, depois aumentou para R$ 600. As mães de família solteiras tiveram direito a receber até R$ 1.200 durante 6 meses. Tudo isso para impedir que aqueles trabalhadores morressem de fome. E aí, alguém hoje se esquece disso. Que o nosso presidente ele enviou bilhões de reais para os estados e municípios para que eles pudessem cuidar da saúde da população. Só aqui no Nordeste, naquele chamado Consórcio Nordeste, se juntaram para comprar respiradores, gastaram mais de 50 milhões com respiradores e até hoje não receberam nenhum respirador. E a CPI da Covid se negou a investigar esse caso. Até hoje, os governadores e as pessoas responsáveis por esse consórcio Nordeste estão impunes, enquanto muitos chamam Bolsonaro de genocida. E aí, meu amigo, será que você realmente está a par do que aconteceu no Brasil durante a pandemia? Então esse governo trabalhou, fez de tudo, lutou contra o sistema. Quando todo mundo estava indo para um lado, ele estava indo para o outro, dizendo: não, o povo precisa ter liberdade.
liberdade para caminhar, liberdade para ter o seu momento de lazer, liberdade principalmente de trabalhar e trazer seu pão de cada dia. E aí veio a famosa fase da questão das vacinas, né? A vacina, quando o governo ainda no início da pandemia, ele fechou um contrato com a AstraZeneca para comprar as vacinas, e não só comprar as vacinas, mas também receber a tecnologia e as condições para poder produzir a vacina em território nacional. Todo o dinheiro gasto com vacina no Brasil veio do Ministério da Saúde. Nenhum governador comprou do seu próprio bolso ou tirou dos cofres públicos do seu estado para produzir a vacina. Isso aí é uma mentira que muitos contam. Mas aí quando chegou em dezembro, a Pfizer ofereceu uma proposta para o governo comprar suas vacinas. E aí, naquela proposta, veio aquele famoso contrato que era novo para todo mundo, no mundo inteiro. E aquele contrato absurdo, eu aconselho você a pesquisar a entrevista do general Pazuello, que era ministro da Saúde na época, no canal de Rica Peroni. Vá lá e você vai ver a verdade do que aconteceu naquele momento. E aí, naquele contrato, a Pfizer não se responsabilizava por efeitos colaterais e nem dizia quais seriam os efeitos colaterais. E trazia toda a responsabilidade para o país de qualquer efeito colateral que a vacina pudesse produzir. E é natural, com quem se preocupa com a nação, com quem se preocupa com o seu povo, com quem se preocupa com seus filhos. Imagine você, como pai de família, recebesse um remédio que era para ser dado para o seu filho, e o dono do remédio dissesse para você: olha, nós não nos responsabilizamos se seu filho morrer. Nós não se responsabilizamos se acontecer algum mal contra a sua família. Será que você daria esse remédio ao seu filho? O presidente Bolsonaro agiu como um pai de família, um pai dessa nação. E por isso ele ficou receoso em assinar um contrato no primeiro momento. E aquele contrato seria uma coisa muito fantasiosa, apenas para inglês ver. Porque a Pfizer dizia no contrato que não garantia o prazo de entrega das vacinas. Ou seja, ele dizia: olha, eu vou vender a vacina para você, vocês têm que pagar antecipado pela vacina, mas eu não garanto que vou entregar para você no prazo estabelecido. Foi isso que foi dito no contrato. E ainda assim dizia assim: olha, quando a gente for entregar as vacinas agora em dezembro, que a gente pode entregar em dezembro, se a gente for entregar, vai ser no máximo 70 mil vacinas para dezembro, que seria só como se fosse uma amostragem. Diante de uma nação de 200 milhões de pessoas, isso não seria nada. E aí o governo ele conseguiu pleitear no ano seguinte mais de 200 milhões de vacinas somente da Pfizer. E nós começamos a vacinar com quase 30 dias em relação aos países produtores de vacina. Você acha que qual país teriam prioridade em vacinar? Os países produtores ou um país que vai receber através da logística de importação? É claro que seriam os países produtores. Então o Brasil ele começou a vacinar com 30 dias depois. Mas eu já me ative muito essa questão da vacina. Ou seja, toda a vacina que o brasileiro recebeu foi pago pelo Ministério da Saúde e pelo governo federal. Aí, para completar, nós tivemos agora essa questão da guerra na Ucrânia que tem afetado a economia global. Ou seja, todos os países estão entrando em recessão, a inflação está alta, é a mais alta dos últimos 50 anos em todos os países do mundo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, estão passando por momentos difíceis. E o que é que a gente tem visto aqui no Brasil? Nós temos visto que o Brasil está crescendo acima das expectativas. O Brasil já está num patamar maior do que antes da pandemia. Você pode imaginar isso? O Brasil ele já gerou, somente esse ano, mais de 4 milhões de empregos. Você sabe o que é isso? Estamos num nível que o emprego está sendo gerado de forma muito grande e categórica. O nosso país está se recuperando mesmo depois de uma pandemia e durante uma guerra na Ucrânia. Eu fico imaginando
como nosso país não estaria se não houvesse tido pandemia, se não houvesse tido a guerra na Ucrânia. Imagina como nosso país estaria se a maioria do Congresso realmente fosse fiel ao presidente Bolsonaro, fosse realmente aliado, porque a gente sabe que atualmente esses que estão aliados com o presidente